Pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde para la conferencia, la charla de María Augusta Ramos, documentando las relaciones de poder, retratos de las instituciones en Brasil en las últimas 2 décadas, dentro del ciclo de Casa de América Construcción de Construcción. La sesión o la actividad de esta tarde se enmarca en un marco, digamos, más general, que es la celebración de un congreso internacional, Modos de Hacer, Cines y Mujeres de América Latina, que hemos organizado desde la Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con otras instituciones europeas, como la Universidad de St. Andrews, que tenemos por aquí a nuestra compañera representante, y también algunas otras organizaciones e instituciones académicas de América Latina. Cuando nos pusimos a programar, a diseñar el coloquio, enseguida pensamos en que queríamos abrir algunos de los debates y de las reflexiones sobre la pluralidad de los cines y también los diferentes tareas, oficios y procesos creativos de las mujeres a un ámbito extrauniversitario, o no estrictamente universitario. Y enseguida pensamos en que Casa de América era el lugar para hacer toda esa extensión de nuestros diálogos a los madrileños, a los invitados, a los que los asistentes a las actividades de la casa. De ahí que presentáramos proyecto de colaboración con Teresa Toledo, quien enseguida aceptó de muy buen gusto la propuesta, y realmente queremos agradecerle a Teresa todo este trabajo de colaboración y de integración de actividades en Casa de América que comenzaron ayer y que van, digamos, a prolongarse toda esta semana hasta el sábado. Dentro de las líneas un poco de debate o de reflexión del coloquio de modos de hacer, queríamos, uno de los objetivos, entre otros muchos, que pueden también percibir por el programa académico que hemos dejado ahí en la mesa de la entrada. Bueno, como digo, uno de los objetivos o de los giros, de las perspectivas que queríamos adoptar, era una atención a los procesos creativos y cómo en esos procesos se coproduce social, política y estéticamente. Y esa atención a los procesos queríamos que también tuvieran un foco en prácticas como las del documental. Y tomando en cuenta, digamos, estos dos ejes o perspectivas, nos parecía que el trabajo de María Augusta Ramos, por su rigor formal, su rigor narrativo en ese cine directo que la viene caracterizando desde hace ya al menos un par de décadas, era un magnífico punto de arranque para, digamos, invitarnos a expandir estas reflexiones más allá de la academia. Como saben, comenzamos con esta conferencia de esta tarde, y en los próximos días vamos a tener una muestra de algunas de sus películas hasta el próximo sábado. Las actividades académicas en la Universidad Autónoma comenzarán mañana, miércoles día 11, son abiertas y gratuitas a todos los que nos quieran acompañar, y dentro también de esa programación vamos a proyectar una de las películas de María Augusta, Juízo, el jueves a las 12:30, de forma que también están ustedes invitados y invitadas si nos quieren acompañar en el campus de la Universidad Autónoma, que está un poquito más lejos que este lugar maravilloso que hoy nos acoge. Le voy a dar la palabra a nuestra compañera y colega Adriana Cursino, que es investigadora y documentalista, para que nos presente a María Augusta y nos hable un poco más de ella. Adriana también forma parte de nuestro comité organizador. Y quiero aprovechar también para agradecer a Elena Cordero, otra de nuestras compañeras en muchos frentes, también en nuestra revista de cine, y forma parte también de la organización del coloquio, que va a hacer un poco el apoyo lingüístico a la conferencia. Adriana. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Teresa por acoger el
colóquio. Muchas gracias a María Luisa también y muchas gracias a María Augusta por estar aquí. Bueno, voy a ser muy breve. María Augusta es una documentalista brasileña que ha dividido su tiempo durante muchos años entre Brasil y los Países Bajos, Holanda. Desde su primer largometraje, De Si, hecho en 2000, hasta su obra más reciente, El Proceso, ha invitado a los espectadores a observar la vida cotidiana de los personajes que juegan en interacciones tortuosas con instituciones, ya sean familiares, legales, políticas o financieras. Sus películas en general tienen una gran deuda con el cinema directo americano. Sus películas no contienen entrevistas, narraciones ni ningún indicio de la presencia de la cámara o el equipo. Sin embargo, mientras que en el cine directo lo que importaba era una observación discreta y atenta, usando lentes y zoom y, en fin, cámaras ligeras, con la intención de capturar situaciones en un determinado momento crítico, en los documentales de María Augusta la cámara no se mueve. Vosotros podrán acompañar una retrospectiva parcial de su obra, como comentó María Luisa, aquí en Casa de América hasta el sábado y el jueves con la proyección de Juízo, y tendremos también la presencia de María Augusta para hablar después de la proyección de Juízo, y estaré ahí también, que será a las 12:30 en la universidad. Bueno, es un placer muy grande poder contar con María Augusta, que nos contará un poco de sus obras recientes, las que se proyectaron aquí, un poco de lo que está haciendo ahora y un poco de nuestro país. Bueno, muchas gracias y paso la palabra a María Augusta Ramos. Bom, muitas graças. Infelizmente não falo espanhol muito bem, meu portunhol é péssimo, então eu vou falar em português e ela vai traduzir. Primeiro eu gostaria de agradecer a Maria Luisa Ortega e a Teresa Toledo pelo convite, né? É uma honra exibir meus filmes aqui na Casa de América, é uma honra poder falar dos meus filmes durante o colóquio. Quero também agradecer a Adriana, que teve um papel fundamental na minha vinda para cá, na minha ideia de me trazer para cá, para Madrid. Eu não ia começar, mas eu já mudei de ideia. Resolvi, ouvindo vocês, eu resolvi começar essa fala com os primeiros 5 minutos do Processo, que é meu último filme, porque assim a gente já a gente já se situa na situação atual do Brasil, né? O Processo foi um filme que eu fiz em 2016 sobre... ¿Puedo traducir? Perdão. Solo un segundo. Sim, tá. Bueno, ella va a hablar en portugués porque aunque entiende español le cuesta un poco más hablar. Voy a intentar hacer la traducción lo mejor que pueda. Igual yo también suelto algunas palabras en portuñol, pero bueno, me perdonaréis. En primer lugar, agradecido el estar aquí a María Luisa por la invitación al coloquio y a Teresa Toledo por haberla invitado a Casa de América. Es un honor para ella exhibir aquí las películas y durante el coloquio, y también ha agradecido a Adriana Cursino su invitación porque sin ella no podría estar aquí. Le gustaría también agradecer al coloquio y ha cambiado ya de opinión en estos primeros minutos y ha decidido empezar a hablar mostrando los primeros 5 minutos de su última película, El Proceso. Y de momento ya. Sim. Não, o Processo é
um filme sobre um documentário sobre que acompanha o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016, foi lançado em 2018 no Brasil e foi exibido em vários festivais e em alguns cinemas em alguns países. El proceso es un documental que acompaña el proceso justamente de impeachment de Dilma Rousseff. Se lanzó en 2018 y vamos a ver los primeros 5 minutos. Se vocês não perceberem, quem está querendo o tumulto é quem não quer que vote. Quem quer o tumulto é quem não quer que vote. Então eu peço a vocês que se... Peço a segurança que intervém aí para evitar o conflito. Faixa não é admitida aqui sim. Aliás, faixa não é admitida em lugar nenhum. Passa a chamada das senhoras deputadas e senhores deputados. Por minha família, pela minha guerreira Chapecó, pelo meu estado de Santa Catarina e para quebrar a espinha dorsal desta quadrilha, eu volto sim, senhor presidente. Pela minha família, mas principalmente pelo meu pai, que foi, quando prefeito do Rio, prefeito César Maia, atropelado pelo governo do PT. O PT rasga a Constituição no Rio e rasga a Constituição aqui. O meu voto é sim! Pela democracia, pela soberania do voto popular, pela dignidade humana, por todos os que lutaram contra a ditadura militar. Eu voto não a este golpe! E sim ao Brasil! Pela minha família, pela minha filha, pela minha esposa, sim ao impeachment! Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavô de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias. Como pelas nossas Forças Armadas. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Jair Bolsonaro. Como vota a deputada Jandira Fegali? Primeiro, registrar a minha indignação, deputado Eduardo Cunha, por ainda vê-lo sentado nesta cadeira sem reunir condições morais para isso. Segundo, a minha indignação de vê-lo abraçado com um traidor da democracia que tenta usurpar a cadeira da presidenta, que é o senhor Michel Temer,
que não tem voto para tal. Terceiro, quero expressar aqui que ficou muito claro para a sociedade brasileira qual é a aliança pelo impeachment, que reúne corruptos, torturadores como Jair Bolsonaro e traidores da pátria. Eu voto não contra o golpe. Pelos militares de 64, hoje e sempre, pelas polícias, em nome de Deus e da família brasileira, é sim! Como voto, deputado Jean Willis, do PSOL. Estou constrangido de participar dessa farsa, dessa eleição indireta, conduzida por um ladrão, urdida por um traidor, conspirador e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos. Essa farsa sexista, em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, dos trabalhadores da cultura, dos sem teto, dos sem terra, eu voto não ao golpe e durmo com essa, canalhas! Deputado Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro, como vota? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Em homenagem ao povo trabalhador que hoje está nas ruas resistindo contra o golpe e dando razão ao senhor quando disse misericórdia, que Deus tenha misericórdia desse país. Tem que ter mesmo, porque o senhor é o chefe da corrupção nesse país, presidindo um tribunal que vai julgar uma mulher honrada. E, presidente, não se iluda. Esse seu sorrisinho, o senhor é a bola da vez no Supremo Tribunal Federal. É não. Contra um partido que utiliza-se da política externa nacional para utilizar recursos do país para financiar ditaduras bolivarianas sanguinárias. Contra aqueles que se utilizam da educação para doutrinar e assediar as nossas crianças. Por melhores dias para o nosso país, livre dessa quadrilha que se entranhou no nosso seio. E com todo o coração, sim, fala Dilma! Autorizada a instauração de processo contra a senhora Presidente da República por crime de responsabilidade oferecida pelos senhores Hélio Pereira Bibugo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal, em virtude da abertura de créditos suplementares por decreto presidencial sem autorização do Congresso Nacional. Eu acho que isso é uma boa uma introdução, né, para o que a gente está vivendo no Brasil atualmente. A gente diz que tudo isso, esse é o início do fim, não é? O impeachment da presidente Dilma, ou seja, eu me refiro a ele como golpe, foi um golpe parlamentar, um golpe jurídico-político e midiático. E os sujeitos desse golpe, na extrema-direita, o surgimento da extrema-direita no Brasil, certamente pessoas como o atual presidente Bolsonaro, Janaína Pascoal, vários desses deputados que votaram a favor do impeachment se fortaleceram, né, durante esse processo.
Esta cree que es una buena introducción para lo que se está viviendo actualmente en Brasil. Este es el principio de la película El Proceso, en la cual se muestra el impeachment de Dilma Rousseff, que ella califica claramente de golpe, ya que fue un golpe jurídico, político y mediático contra Dilma, y los sujetos del golpe son la extrema derecha del país, como el actual presidente Jair Bolsonaro, Janaína Pascual y otros sujetos que han votado sí y que hemos visto en la pantalla. Sim, todos eles, de uma certa maneira, ligados à igreja pentecostal, à igreja evangélica, né, fundamentalista, extremamente conservadora, oportunistas políticos e a consequência é o que a gente está vendo, a completa o colapso das instituições democráticas brasileiras. Na verdade, um colapso que começou no impeachment, começou no golpe, e que agora, enfim, esse estado de exceção se materializou no momento em que o presidente Bolsonaro assumiu o governo. Todas estas personas que hemos visto de la extrema derecha están unidas a la iglesia pentecostal, que es la iglesia evangelista, que es una iglesia extremadamente conservadora, y aparte de ellos hay oportunistas políticos, y actualmente estamos viviendo el colapso de las instituciones brasileñas que empezaron justamente en este momento del impeachment y del golpe. Y bueno. Tanta coisa para falar que não sei por onde começar, para falar a verdade. Então, porque eu escolhi duas citações aqui de um primeiro do escritor do Veríssimo, que escreveu um artigo no Globo, que escreve semanalmente no Globo, e ele escreveu isso na semana passada, e um outro pesquisador e professor da Unicamp, que descreve esse momento que a gente está vivendo agora no país. Hay tanto para hablar que no sabe exactamente por dónde empezar, y va a empezar escogiendo dos citas de dos intelectuales brasileños. El primero, un escritor que se llama Veríssimo, que escribe semanalmente en O Globo, y esto que vamos a citar ahora lo escribió la semana pasada, y el otro es un intelectual y un investigador de da Unicamp. Da Unicamp. Sim. Então, você quer traduzir comigo? Bom, rapidamente, o texto do Veríssimo, domingo passado, acho que não esse, mas domingo passado. Nós estamos sendo atacados, estamos sendo violentamente atacados pelo nosso próprio governo. Temos de esquecer nossas diferenças e nos concentrarmos nessa verdade nua e crua, que isso não é um país, isso é uma zona de guerra. E eles atiraram primeiro. Cada novo pronunciamento do Bolsonaro é um morteiro que nos atinge. Temos o governo civil mais militar que o país já conheceu, para nos confundir. Estamos siendo violentamente atacados por nuestro propio gobierno. Tenemos que olvidar nuestras diferencias y concentrarnos en esta verdad desnuda y cruda, que esto no es un país, esto es una zona de guerra. Y ellos dispararon primero. Cada nuevo pronunciamiento de Bolsonaro es una bala que nos alcanza. Tenemos el gobierno más militar, civil más militar que el país ya conoció para confundirnos. Imagino que vocês saibam quem é o Bolsonaro no filme, né? O Bolsonaro, alguém não sabe, não reconheceu o Bolsonaro? Não, todos. Sim. O Bolsonaro é esse... Na época ele era deputado, e ele então dedica o voto a favor do impeachment à memória do Brilhante Ustra, que foi responsável por mortes e torturas durante a ditadura, né? E isso ele continua falando até hoje, falou durante todo o processo da eleição, de que o Brilhante Ustra é o herói dele, né? Ele e os filhos andam com camisas com
a foto do Brilhante Ustra. Essas 2 semanas passadas, ele voltou a falar de tortura e depois vou ler aqui algumas coisas que ele tem feito, algumas das maldades das últimas semanas. Enfim. Imagino que saben quién es Bolsonaro. En esa época era diputado y votó a favor del impeachment y dedica el voto, se ha visto en las imágenes, a favor, se lo dedica al almirante Ustra, que durante la dictadura fue un torturador y un asesino. Y él y sus hijos se han declarado abiertamente admiradores del almirante Ustra, incluso usan camisetas con su fotografía y dice que es su héroe. Enfim, Bolsonaro, seus filhos e os que fazem parte, né, do pensamento político e que tomou conta do país, fazem apologia, né, da tortura, fazem apologia da violência, praticamente diariamente. Ele, na época, antes de ser eleito, ele decretou guerra aos direitos humanos. Isso num país absolutamente, até então, violento, né? Essa situação se agravou. Hoje em dia a gente tem mortes diárias de negros pobres, jovens negros pobres de subúrbios, de comunidades carentes nas grandes cidades brasileiras. Bolsonaro y sus hijos, que son los que forman parte del movimiento, de los políticos que se han hecho ahora con el país, hacen apología de la tortura y de la violencia prácticamente a diario. De hecho, Bolsonaro ha llegado a decir que declara la guerra a los derechos humanos y eso tiene consecuencias en el país diariamente para los negros, los pobres y otros colectivos que sufren esa violencia a diario. Enfim, em suma, o inferno, né? A gente está vivendo absolutamente um inferno. Não tem outra palavra para dizer, né? Eu cheguei ontem na Holanda, eu estou no Brasil, porque eu estou, nesse momento, trabalhando num novo filme sobre a Operação Lava Jato y el proceso del presidente Lula. En suma, no hay otra forma de calificarlo que un infierno, que es lo que se está viviendo. Ella llegó de Brasil ayer porque está trabajando en otra película sobre el proceso de Lava Jato, que es el que acusa el proceso que se ha hecho contra el expresidente Lula. E a sensação, a energia, as pessoas pensantes, né, do país, enfim, estão completamente amedrontadas, né, estarrecidas, paralisadas. Para quem já leu o livro da Naomi Klein, The Shock Doctrine, né, a doutrina de choque, é exatamente o mesmo processo que começou no golpe contra a presidenta Dilma e continua. Ou seja, diariamente a gente vivencia um fake news, ou fatos, ou privatizações, ou ataques à educação, ataques a todo tipo de direitos humanos, mortes, enfim. E a sociedade civil está completamente paralisada, de uma certa maneira, assim, atônita. La sensación y la energía de las personas pensantes actualmente en Brasil están atemorizadas, están paralizadas, y prácticamente es el resumen de la doctrina del choque del libro de Naomi Klein, y diariamente viven acosados por fake news, por privatizaciones, por ataques a los derechos humanos, ataques a la educación, muertes, etc. Eu, na verdade, fiz uma listinha aqui, mas eu acho que a gente vai pular essa listinha, senão vai todo mundo chorar daqui a pouco, né? Ha traído una lista, pero igual nos la saltamos porque si no vamos a acabar todos llorando. Una lista de las maldades de Bolsonaro. E não só dele, né, mas do clima
né, que se criou no país. Então, nós temos um governador do Rio de Janeiro que é um genocida, né, um fascista, e que tem usado a polícia, que sempre foi muito agressiva e muito violenta, já a polícia carioca, envolvida com muita corrupção, paramilitares, contra os pobres. No únicamente no solamente Bolsonaro, sino el clima general, que incluso el gobernador de Río de Janeiro, que es un genocida y un fascista, que usa la policía de Río de Janeiro, que es una parte paramilitares, contra las comunidades negras e pobres del Estado. Bom, então acho que a gente não precisa falar disso, mas só alguns pontos, por exemplo, morte de índios. Vamos falar da Amazônia. Acho importante a gente falar da Amazônia, que está pegando fogo, e eu acho que isso foi um fato que foi bastante divulgado nas últimas semanas no mundo todo, na Europa certamente, que é uma consequência da política nefasta, né, violenta, neoliberal do governo Bolsonaro, com ataques aos índios, com índios assassinados, com ativistas do MST, do Movimento Sem Terra, também assassinados, com o Bolsonaro dizendo que vai entrar nas terras que são terras dos índios, enfim. No necesitamos hablar de otro tipo de violencias, pero sí igual hacer hincapié en las muertes de los indios, en los incendios que está habiendo en la Amazonia, que noticias que han llegado a todo el mundo, incluida Europa, y que son consecuencia de la política nefasta, violenta y neoliberal del gobierno de Bolsonaro, que es una política que va dirigida contra los indios, contra activistas del MST, que es el Movimiento Sin Tierra, y contra otras personas que han protegido la Amazonia hasta ahora. Bom, e a justiça nessa história toda, né? Enfim, tem vários outros fatos terríveis que a gente poderia dizer que acontecem diariamente, mas eu acho que é interessante a justiça, né, o sistema judiciário, que fez parte, né, desse golpe, que tem tido um papel absolutamente também nefasto nessa situação em que o país se encontra. ¿Se quer traduzir? Sí, perdón. ¿Y la justicia qué papel juega en todo esto? Pues hay otros hechos también terribles que suceden, pero la justicia en este caso ha tenido también un papel activo en el golpe, ha tenido un papel en estas políticas nefastas y ha jugado também uma parte. Sim. Bom, a gente tem o quê? Tem uma sociedade sem lei, né? Tem um jurista brasileiro que é um grande jurista e que diz que, eu até citei, deixa eu ver onde é que eu achei aqui, eu quero citá-lo corretamente. Que a democracia só existe no direito e por meio do direito. E quando o direito se deteriora, quer dizer, quando o direito quando o sistema judiciário passa a se corrompe, né, a democracia e as instituições democráticas entram em colapso. E é isso que a gente está vendo acontecer no Brasil. Eu não quero entrar exatamente, não quero falar sobre a Lava Jato, porque a Lava Jato, enfim, é uma investigação do Ministério Público que durante muito tempo foi coordenada, de uma certa maneira, pelo atual ministro da Justiça, o Sérgio Moro, que já, né, existe há um tempo, e eu acho que 6, 7 anos, ou até mais, até começou no governo da presidente Dilma.
Sí, tenemos ahora mismo una sociedad sin ley. Hay un gran jurista brasileño que ha citado, que dice que la democracia solo existe por medio del derecho, y cuando el sistema judicial se corrompe, la democracia entra en colapso, y es justamente lo que está sucediendo ahora mismo en Brasil. No va a entrar directamente en el proceso del Lava Jato, pero es una investigación del Ministerio Público que durante un tiempo estuvo coordinado por el ministro Moro, Sérgio Moro. Por Sérgio Moro. Bom, eu não vou entrar muito nisso, mas falar um pouco de cinema, né? Quando eu comecei a fazer os filmes dentro do universo da justiça no Brasil, eu nunca imaginei isso. O Justiça, que foi o meu primeiro filme dentro do universo da justiça, ele se tornou... depois do Justiça, eu fiz o Juízo e fiz o Morro dos Prazeres, que compõe uma trilogia. Eu nunca poderia, nem ninguém poderia imaginar que a gente fosse viver o que a gente está vivendo agora. Mas é interessante, quer dizer, naquele momento, quer dizer, por que a justiça me interessou tanto, né? Por que a justiça me inspirou, né? Como é que eu comecei a trabalhar com a justiça? Eu não sou advogada, eu não sou filha de advogado, eu não tenho nenhuma relação com o direito em si. Mas o meu cinema, ele é um cinema, o meu documentário é um documentário, como a Adriana Cursino disse, muito... influenciado pelo cinema observacional, apesar de ser um cinema muito formal também. E ele é construído a partir de observação do cotidiano de pessoas reais, não é? Que eu convido para participarem do meu filme, né? Então, os filmes são construídos a partir do cotidiano dessas pessoas, que eu chamo de personagens, porque um filme, seja ele uma ficção ou um documentário, é uma representação da realidade, ela não é a realidade em si, mas através desses personagens eu vou construindo, quer dizer, o filme vai construindo um universo, né? Vai tentando revelar as relações sociais, relações humanas, relações de poder na sociedade brasileira. E quando... Ai, perdão. Obrigada. Sí, ahora vamos a entrar a hablar de cine. Cuando ella empezó a hacer sus películas, empezó sobre la justicia, creó una trilogía, empezando por la película Justicia, luego vino Juicio, y la tercera, El Morro de los Placeres, que morro es como colina en portugués. Ella nunca creyó que fuese nunca a ver lo que está viendo ahora. Realmente la justicia siempre le interesó y se inspiró por ella, pero no por ninguna relación filial, no tiene ni padres abogados. Sin embargo, su cine está muy influenciado por lo observacional, por lo que observa en la vida normal, en la vida cotidiana, y en personas normales, que a pesar de ser personas, a ella le gusta llamarles personajes, porque el cine, aunque esté basado en la vida, no deja de ser una representación de la realidad. Y entonces ahí es donde me quedaba. Acho que você deu conta de tudo. Então, digamos assim, me interessa registrar e retratar a vida enquanto ela acontece, né? Mas principalmente através das relações, então das interações humanas. Então, o indivíduo com ele mesmo, seja no sentido das frustrações, os dilemas, os desejos, enfim, do indivíduo com o outro, na família, na cultura, com o indivíduo, enfim, o indivíduo na sociedade, nas instituições, e como isso nos define de uma certa maneira. Então, são filmes que se passam em instituições, mas onde os personagens, como indivíduos, têm uma importância, né? Eles são guias dentro desse universo, diferentemente dos filmes do Wiseman, por exemplo.
Le interesa registrar y retratar la vida cuando sucede a través de las interacciones humanas, el individuo con sus deseos, con sus miedos, etcétera, y con su relación con otras personas. Y eso también se produce en las instituciones y cómo las instituciones definen al individuo. Y las películas de María Augusta pasan en las instituciones, pero los individuos juegan un papel preponderante en ellos. Enfim, e o que me... como eu descobri a Justiça do Brasil? Eu fui ao Brasil fazer uma pesquisa porque eu queria fazer um documentário no Rio de Janeiro com um tema, enfim, que abordasse a questão da tensão urbana, da criminalidade, pensar a sociedade brasileira depois de um tempo fora. Eu já estava morando um tempo na Europa e resolvi voltar para o Brasil. E fui aconselhada a ir ao fórum para ver algumas audiências. Então, eu fui ao fórum, nunca tinha ido assistir uma audiência, e eu digo que eu me encantei. Eu me encantei porque eu vi ali numa sala de 4 paredes brancas, não é? Completamente... enfim, num ambiente feio, burocrático, o retrato da sociedade brasileira. Eu vi que eu não precisava de sair daquela audiência, daquele tribunal, daquele processo, para falar do Brasil, para falar das diferenças, da desigualdade, das contradições, dos dilemas, das diferenças, do grande abismo que existe entre a classe média e a classe pobre no Brasil, a elite e a classe pobre no Brasil. Cómo ella descubrió la justicia ella fue a Brasil y llevaba un tiempo viviendo fuera y quiso investigar el tema de la tensión humana, de la criminalidad, y quería volver a Brasil para investigar un poco las tensiones sociales que había. Y le aconsejaron que fuese al tribunal a verlo, y lo que vio allí le encantó porque se dio cuenta que entre esas 4 paredes blancas, ese ambiente feo, burocrático, aburrido, estaba realmente contenido toda la sociedad brasileña, todas las tensiones, todas las diferencias de clases sociales de la élite y las clases más bajas, y no necesitaba salir del tribunal para poder representar lo que era Brasil. E também porque as interações se dão nesse espaço, né? Entre a juíza, a defensora, o réu, a família do réu. Então, para o meu tipo de cinema, é o que eu chamo o teatro da justiça. Eu sempre me refiro a isso, ao teatro da justiça. Quer dizer, como pensar o Brasil através... E retratar o Brasil na sua complexidade através desse teatro da justiça. Las interacciones se daban en ese espacio entre diferentes actores, estaba la jueza, el reo, la familia, es decir, se formaba el teatro de la justicia, y ella vio claro cómo se podía pensar y retratar Brasil mediante esse teatro que se estava generando. E uma das coisas, por exemplo, que sempre foi muito importante nos meus filmes, certamente quando eu comecei a fazer esses filmes, filmar no Brasil, foi não a necessidade, mas o desejo de fugir a qualquer tipo de maniqueísmo, de fugir a qualquer tipo de simplificação, de fugir a qualquer tipo de sensacionalismo, espetacularização da violência e da criminalidade no Brasil. Una de las cosas que fue muy importante en sus películas, retratando Brasil, fue no la necesidad, sino el deseo de huir de cualquier tipo de maniqueísmo, de cualquier tipo de sensacionalismo, de cualquier tipo de espectacularización de Brasil y de lo que sucedía en Brasil. E desse maniqueísmo também, que não é só que não existe só no Brasil, mas existe, eu acho que no mundo todo, né, nesse mundo neoliberal em que a gente vive, que sempre se procura
a solução, a explicação mais simplista, mais óbvia, né? O the scapegoat, né? O culpado, e nunca quer dizer, para que realmente as pessoas não entendam, não tenham uma maior, talvez, compreensão desse grande sistema em que a gente vive, né? Es este maniqueísmo que realmente se da en el mundo todo, en el mundo neoliberal en el que vivimos, y que siempre acaba buscando las soluciones más simples, más obvias, y un chivo expiatorio para que las personas verdaderamente no entiendan y no comprendan la complejidad de todo. Então, por exemplo, principalmente no caso da justiça, a gente está vivendo num mundo que não só no Brasil, mas certamente nos Estados Unidos, que tem a maior população carcerária do mundo, né? O Brasil é talvez o quarto maior, o terceiro maior depois. Se prende muito, né? Se prende pobres, o que a gente chama de ladrões de galinha, né? Pequenos traficantes, pessoas que, enfim, furto, roubo, jovens negros. Então existe uma criminalização da pobreza, que eu acredito que existe nos Estados Unidos também, e que a gente está desenvolvendo, assim, a punição, a justiça passou, a sociedade passou a cobrar dos governos uma posição, uma atuação muito mais punitiva do que antigamente, né? Perdón. Que por ejemplo en el caso de la justicia, no solamente en Brasil, sino también en Estados Unidos, que tiene la mayor población carcelaria del mundo, Brasil cree que es el cuarto país, acaba viéndose como las personas que se meten en la cárcel suelen ser pobres, negras, personas racializadas, y lo que se le llama en Brasil ladrones de gallinas, que es realmente una criminalización de la pobreza que existe no solo en Brasil, también en Estados Unidos, y que la sociedad civil empieza a pedirles a sus políticos una actitud mucho más punitiva, mucho más dura contra essa población pobre. E a tendência desse maniqueísmo a gente vê certamente reproduzida na mídia, do herói, né? Herói e o bandido. Então, a gente, nesse momento específico, a gente vê o que a mídia transformou da esquerda brasileira. A esquerda passou a ser absolutamente demonizada no Brasil, Lula e Dilma, né? E a extrema-direita, a direita, o Moro, né, que foi o juiz da Lava Jato, que agora é ministro da Justiça, passou a ser visto como o herói anticorrupção, né? E foi assim que foi vendido, que a opinião pública foi alimentada, né, diariamente, um pouquinho de ódio todo dia nos últimos 5, 6 anos. Então, o golpe e a situação atual não foi algo que surgiu do nada, né? Trump não surgiu do nada. Boris Johnson não surgiu do nada. Isso é uma consequência, né, de uma política de valores, de uma televisão pública sendo europeia, no caso eu moro na Europa, né, sendo colapsando, né, enfim. Este maniqueísmo, los medios de comunicación juegan un gran papel en crear estos discursos de héroe y bandido, y en Brasil ha sucedido que la izquierda ha sido totalmente demonizada, tanto Lula como Dilma han pasado a ser el mal, mientras que, por ejemplo, personajes o personas como Moro, el juez de Lava Jato, es vendido como si fuese el héroe contra la corrupción, y ese mismo discurso es el que se va alimentando diariamente, poco a poco, a la población. Se van dando pequeños momentos de odio diarios, y eso crea situaciones como la que tenemos ahora, que estas situaciones no surgen de la nada, sino que vienen de atrás, son consecuencia de unos medios de comunicación que alimentan un discurso diario, y ahí tenemos ejemplos
ejemplos como Boris Johnson, como Bolsonaro, por supuesto, como Trump e... Sim, acho que é isso. Mas só para terminar, então, qual é a diferença? Assim, quando eu resolvi fazer esse tema, haviam vários documentários feitos no Brasil que lidavam com a questão da criminalidade e da violência, e, para fazer isso, subiam o morro, né? Iam à favela. Então, você tem alguns filmes de ficção, como Cidade de Deus, como Tropa de Elite, vários documentários em que, né, subiam-se à favela e filmavam os bandidos e os traficantes e aquela guerra ali acontecendo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando ella empieza a tocar este tema de la justicia, ya había varios documentales en Brasil que retrataban la criminalidad y para ello subían a las favelas, subían al morro, filmaban a los narcotraficantes, filmaban toda lo que supuestamente era la criminalidad. E eu queria justamente que é um tipo de sensacionalismo, né? Um tipo de você continua, enfim, são filmes que são ainda que são baseados nessa maneira de olhar para essa realidade de uma, enfim, de forma simplista. Mas eu não queria subir o morro, eu não queria, porque, para mim, eu sempre acreditei, e desde que comecei a trabalhar na justiça, e certamente, assim, 16 anos mais tarde, eu penso assim, que essas pessoas são mantidas, que a desigualdade no Brasil, a sociedade, o status quo, a situação política brasileira e social, ela é mantida pelas instituições. Então, a justiça brasileira, o sistema de justiça, ele gera, mantém essa grande desigualdade, não é? E ela criminaliza a pobreza, criminaliza o pobre. Então, para entender essa sociedade, eu não tinha que subir o morro, eu tinha que ir nessas instituições e pensá-las, e entender como essas estratégias funcionam, como as relações de poder funcionam na sociedade. Las películas, estos tipos de documentales que subían a la favela y al morro, realmente seguían manteniendo, estaban basadas en esta misma mirada, en esta misma dualidad, que es reflejar la realidad de forma simplista. Y ella no quería tener que subir a la favela, al morro, para retratar eso, sino al contrario. Desde que empezó a trabajar en la justicia, ella creía que las instituciones como la judicial estaban encargadas de mantener este status quo en Brasil, de mantener las desigualdades, y por lo tanto la justicia en Brasil genera y mantiene esa gran desigualdad y criminaliza la pobreza, y por lo tanto, para entender cómo funcionaba la sociedad brasileña, para entender el juego de la criminalidad, en vez de ir a la favela, lo que tenía es que ir al sistema judicial y entrar en las instituciones. Eu vou ler só um texto que eu escrevi aqui. Então, o que os filmes captam, né, e capturam nas representações da justiça brasileira. Então, o que o Justiça, que é um filme, a gente vai ver, eu vou passar um fragmento. Foi o primeiro filme que foi feito dentro de uma vara criminal, uma vara penal, no Rio de Janeiro. O juízo se passa na Justiça da Infância e Juventude. A gente está tratando de menores infratores. Depois, o Morro dos Prazeres se passa, um filme sobre a ocupação de uma favela no Rio de Janeiro pela polícia, antiga polícia UPP, a polícia pacificadora, e depois o processo, né? O que eles captam da justiça e da sociedade? Que a justiça aqui, as representações da justiça são feitas por uma lógica de escolhas, códigos de posturas, articulações,
disposições espaciais dos atores envolvidos. Então, é muito interessante, e eu acho que é muito revelador, também no que a gente está vivendo atualmente, que a gente vai ver isso no filme, que no Brasil, no sistema jurídico brasileiro, o promotor senta à direita do juiz, né? O defensor senta na frente e o promotor senta à direita do juiz. Ele é a mão direita do juiz. A ver si lo consigo esta vez. Un segundo. Sí. Lo que las películas captan en la institución de justicia brasileña, ella hizo, como hemos hablado, una trilogía. Entonces la primera película, que es la de justicia, está hecha en una sala de lo penal y lo criminal de menores infractores, en una sala que se dedica a casos de infancia y adolescencia. La segunda, que es El morro de los placeres, es una película en la cual se muestra la ocupación de una de las favelas por parte de la policía militar. Es lo que se llama UPP, Unidad de Policía Pacificadora, creo. Y la tercera es El proceso. Y entonces lo que se ve en ese caso se retrata la justicia. Y un segundo que tengo que encontrar. Está escrito aquí. Lo que las películas captan. Sí, lo que las películas captan en las representaciones de la justicia brasilera, ¿qué es lo que captan? Que están hechas por parte de un sistema lógico de lecciones, códigos de posturas, articulaciones, disposiciones espaciales de los actores envueltos. Es decir, una de las cosas que llama la atención es que el fiscal está sentado a la derecha del juez, es decir, es la mano derecha del juez, mientras que el abogado defensor está sentado enfrente. E isso se vai ver em um trecho que vai mostrar agora. Sim, e isso parece uma besteira, mas não é uma besteira. Quer dizer, você veja que a relação do juiz, da grande parte dos juízes, né? Nós temos uma justiça conservadora no Brasil, existe uma promiscuidade entre o juiz e o promotor, né? Uma tendência a essa promiscuidade. E o que a gente está vendo hoje na Lava Jato é justamente isso, né? A promiscuidade entre o Moro e o Ministério Público, enfim, os procuradores do Ministério Público. Então, isso é um elemento que, fora todo o conservadorismo, o racismo, o preconceito contra os pobres, enfim, uma série de... o fato de que, em algumas situações, principalmente, né, em relação aos pobres, quer dizer, o juiz ele já dá a sentença antes de, né, antes de ouvir, antes de ter a prova, antes de ouvir realmente o réu. Quer dizer, o réu senta ali na frente dele e ele, enfim, vira uma justiça personalista, né? A gente nunca tinha visto isso em termos de classe média, em termos de... mas isso acontecia diariamente com os pobres. Durante anos, isso sempre aconteceu. Que aunque parezca una tontería eso de que se sienta enfrente o a su mano derecha el fiscal y enfrente el abogado, realmente es revelador, porque no es una tontería. Hay una cierta promiscuidad entre el juez y el fiscal en la justicia brasileña, que es extremadamente conservadora, como por ejemplo se ve la promiscuidad entre Moro y el Ministerio Público, la Fiscalía Pública, y que es un elemento que, fuera del todo el tema del conservadurismo, del racismo, de la justicia contra los pobres, este hecho se generan situaciones en las que la sentencia contra el pobre está decidida antes de escuchar al reo. El juez ve cómo el reo se sienta delante de él y se convierte en una justicia personalista, que contra los pobres eso se llevaba viendo desde hacía tiempo, pero nunca se había visto antes contra la clase media, lo que parece que ahora ya sí. Bom, vamos ver um fragmento do Justiça. A gente vai ver aqui a segunda audiência de um dos personagens principais do filme, que é o Carlos Eduardo, que é esse réu. E
Enfim, depois eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Vamos a ver ahora un fragmento de la película Justicia. Lo que vamos a ver es la segunda audiencia de uno de los personajes principales de la película, que es Carlos Eduardo, y luego va a explicar un poco más acerca de lo que vamos a ver. Oi, Carlos. Oi. Como é que você tá? Tô indo. Tá batido, hein? Tô resfriado com conjuntivite. Como é que ocorreu exatamente isso? Estava de serviço um dia, eu escutei um barulho de batida de carro. Aí eu saí correndo na intenção de socorrer. Quando o senhor chegou correndo, avistou o carro já batido? Já batido. E aí? Era Aí o quê? eu- Árvore, poste? Árvore. Em uma árvore? Numa árvore. Sim, estava todo mundo dentro do carro ainda, quando o senhor chegou junto? Tava. Não, Era- o rapaz já tinha saído já. Só tava as 3 moças. Dentro do carro? Dentro do carro. Aí eu falei que ele não podia sair, se ausentar do local, por causa que tinha que fazer a ocorrência. Só que ele falou que ia telefonar, só que eu falei que não podia sair. Aí só que eu tava falando que não podia sair e ele tava continuando andando. Aí eu tive que ter o procedimento ali certo para ele poder enquadrar ele. Aí o oficial de dia, o tenente, foi e puxou a placa do carro. O carro era roubado. Em seguida, um colega meu deu a volta por trás do carro, no chão, tinha tóxico jogado no chão. Junto do banco? Dentro No do chão, carro? a porta aberta no chão, assim, do carro, assim. Logo Essa substância entorpecente foi apreendida? foi apreendido. E por que não consta do auto de prisão em flagrante? Nada disso. Ele deu alguma explicação sobre o entorpecente encontrado? Falou que era das garotas. O senhor sabe qual era a substância? Eram 3 saquinhos. De quê? Cocaína. E quem é que levou o tóxico que foi apreendido? Eu que levei para exame. O senhor entregou à autoridade policial? Entreguei. Foi apreendido. Por que não consta nada disso no auto de prisão em flagrante, nem sequer a apreensão da droga? Eu não sei, mas foi feita a apreensão. O senhor entregou a quem? Na delegacia? Na delegacia, ali na Praça da Bandeira. Sim, mas não se recorda a quem? Porque não foi o delegado, porque ele não está ali recebendo droga de... Não, mas ele acompanhou a prisão do... Ele acompanhou. Qual é o requerimento da defesa? Gostaria de insistir, eu sei que ainda não foi apreciado por Vossa Excelência o pedido de liberdade provisória do acusado. A defesa acredita que a reincidência não é um fator, uma condição, uma hipótese negativa para a concessão da liberdade. Desse vista ao Ministério Público para se pronunciar sobre o requerimento da defesa. Nada mais. Excelência, não é para constar, não, é que a mãe do réu está aí fora querendo entrar, não teria nenhum problema, né, Dani? Não, entrar e olhar aí, tudo bem. Chamar. A palavra da boca de Deus foi essa: basta, retira a tua mão. Tem gente aqui que está precisando de um basta de Deus. Olha, irmão, não aguento mais, estou passando uma luta muito grande. O vento está soprando na minha casa, as portas estão fechadas. Eu preciso de um basta de Deus na minha direção. Eu preciso que Deus dê um basta.
basta de Deus. Deus quer dar um basta no teu sofrimento. Deus quer fazer mudar tudo. Deus quer que a luz brilhe no teu caminho. Alabachuriqueia. Nós vamos falar com Jesus aqui. Vai acontecer um grande milagre. O homem de branco, o homem das mãos furadas, o Todo-Poderoso, o Rei das Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que apareceu para João na ilha de Pátio, ele vai fazer algo grande na tua vida. Levante o seu lugar, vem rapidinho aqui à frente, vem com fé, vem com fé, vem com fé, vem com fé, sai com fé, venha com fé, venha com fé agora. Vai acontecer uma metamorfose, vai acontecer algo de glória, de glória, de glória. Recebe a vitória em nome de Jesus. O basta de Deus. Deus deu um basta para o anjo. E tudo mudou, tudo mudou. Diga comigo, tudo vai mudar. Diga assim, eu creio. Abre a mão, abre a mão, abre a mão, abre a mão. Faz assim com a mão, faz assim com a mão, faz assim com a mão. Faz assim com a mão, diz a bênção. Já está nas minhas mãos. Foi Deus quem me deu. E o diabo não pode tomar. Diga a bênção. Já está nas minhas mãos. Fogo de mistério é um fogo, meu irmão. Fogo de mistério na congregação. Se você está desligado, já começa a pedir. E o varão do movimento vai passar desse. Ah, receba, tá comigo? Receba do varão. Receba aí, ó. Receba esta unção, ah, receba. Receba esta varão. Ah, receba esta unção. E nessa hora ele se apresentou. E o teu coração você não abriu. Então é melhor você abrir. Porque ele agora está aqui. Ele vai tocar no pastor Laurindo. Ele vai tocar na irmã Maria. Ele vai tocar no irmão Paulo. Aqui ele vai queimar toda idolatria. Receba, receba aí, ó. Receba do varão. Ah, receba esta unção, ah, receba. Receba do varão, receba. Receba do varão. Ah, receba do varão. O que a ordem é pra marchar. Fala não. Que a ordem é pra marchar. Que a ordem é pra marchar. Que a ordem é pra marchar. Vamos! Que a ordem é pra marchar. Quer passar Macedônia, pode vir. Já trabalho. Vamos dar entregando glória a Deus na mão do Senhor. E Deus vai nos dando vitória em nome de Jesus. Alô? Tudo bem? Me diga uma coisa. Cláudia Loretti tinha me informado que, como a minha posse segunda-feira vai ser solene, que teria que publicar no Diário Oficial 3 dias, qualquer coisa assim. Como eu não vi nada ontem, o diário de hoje eu ainda não vi. Eu tô com algum receio. Isso não tem problema nenhum, não, né? Tá bom. Tá. Vamos pular isso aqui, senão vai ficar muito longe, mas é que eu quero que vocês vejam isso aqui. Então, essa é a juíza, né, do caso dele, que durante o filme ela diz isso. Ela se torna desembargadora, né? E então tem uma posse, né? Ela toma posse como desembargadora. E aí nós vamos filmar a posse. 1 mês e meio depois de termos filmado a igreja evangélica, a mãe do Carlos Eduardo, o réu do caso dela, na igreja pentecostal, que era uma das igrejas onde ela ia. ¿Se quer traduzir? Sí, esta mujer que estamos viendo es la jueza del caso, que durante la película se toma pose como desembargadora.
Concejala. Concejala. Gracias. Y también vamos a ver cómo la madre del reo, la que estábamos viendo en la iglesia, não percebi o que acontece com a mãe. Que ela vai na igreja pentecostal. Então tem uma cena anterior, que é a cena onde a mãe vai a essa igreja. Ela é evangélica, né? E ela vai a essa igreja e vai acontecer alguma coisa agora nessa próxima cena que, enfim, a gente vai falar depois. En una escena anterior, la madre del reo va a la iglesia evangélica, la iglesia pentecostal, y ahora vamos a ver lo que sucede a continuación. Bom, então vamos lá. Só um pouquinho. Isso aqui é a posse da desembargadora. Esta es la pose de la concejala. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Declaro empossada no cargo de desembargadora a doutora Fátima Clemente. A posse da desembargadora Fátima Maria Clemente deve ser marcada não só com o calor da nossa amizade, com o orgulho pela sua vitória, mas com outro veemente basta, também em homenagem à coragem sempre por ela demonstrada em sua carreira quase toda exercida na difícil área da justiça criminal. Basta, senhor presidente, do medo que nos prende em casa, como se ainda fosse seguro nela se esconder. Basta, senhor presidente, basta de inércia, de covardia, de submissão ao terror e ao poder dos criminosos. Basta de chorar os nossos mortos, feridos e humilhados em sua dignidade, para continuar depois, quase insensíveis, acomodados, aplicando leis que não guardam mais a menor intimidade com a realidade que vivemos. Basta, senhor presidente, basta! Bom, eu quis que vocês vissem essas duas cenas, né, que foram filmadas em momentos diferentes, enfim, 1 mês e meio, para a gente pensar sobre isso. Esse filme foi feito em 2002, né? Primeiro ano do presidente Lula, primeiro ano do governo Lula. Isso faz basicamente 16 anos atrás, né? E olha como a sementinha, né, tanto da igreja evangélica quanto o judiciário dando as mãos a essa, clamando por mais punição, mais violência, e agora eles estão de mãos dadas no governo Bolsonaro. Eles chegaram, a extrema-direita chegou ao poder, representado o quê? Por esses oportunistas evangélicos. Quem vota no Bolsonaro? A igreja evangélica. Essas pessoas, né? Que, por não terem saída, né, vão, enfim, não terem saído como sociedade, né, por sofrerem muito, vão a igreja evangélica coopta essas pessoas, né, e cooptou essas pessoas. E uma grande parte do judiciário conservador, que é o que a gente vê. Então, assim, eu acho incrível que em duas situações completamente diferentes, de vidas completamente diferentes, perspectivas completamente diferentes, quer dizer, um judiciário de uma classe média alta, intelectualizada, e uma igreja pentecostal de pessoas pobres, quer dizer, podem estar expressando os mesmos pensamentos e as mesmas opiniões, os mesmos desejos. Isso é assim, estarrecedor.
Quería que viésemos estas dos escenas que tienen una diferencia de 1 mes y medio para pensar justamente, la película se grabó en 2002, que fue el primer año de Lula y que fue hace 16 años, y cómo ya en ese año estaba esa semilla que estaba tanto en la Iglesia evangélica como en el sistema judicial, esa idea de criminalizar aún más al pobre, del miedo al exterior, y como ahora mismo están esos dos polos, el sistema judicial conservador y la Iglesia evangélica, dándose la mano en el gobierno, porque quien vota a Bolsonaro es una parte de esta Iglesia evangélica oportunista que, por no haber salido, capta a todas estas personas pobres que no tienen esperanza, y por otra parte tenemos a la Iglesia evangélica captando a la clase baja y el sistema judicial que está representado por la clase alta privilegiada, y los dos repiten el mismo discurso, este basta que hemos escuchado, que expresan los mismos miedos, los mismos deseos, y que luego años más tarde se van a dar la mano en el gobierno. Agora eu quero participar fragmento do juízo, e aí a gente pode abrir para perguntas, não é? No caso eu acho que é interessante, quer dizer, o paradoxo, né? Porque o que acontece com essa geração de jovens de comunidades carentes, os jovens mais pobres, é que durante o governo Lula, durante o governo da esquerda, do governo do PT, houve essa classe pobre, pela primeira vez, foi beneficiada por políticas públicas, sociais. Não é? Enfim, é claro que é muito mais complexo isso, mas para simplificar. E é uma grande parte dessa classe que foi beneficiada, né, que apoia Bolsonaro, apoia o governo Bolsonaro, e que, obviamente, agora vai sofrer muito mais, porque está tendo seus direitos tirados. Enfim, são os pobres que vão sofrer. Então, é um grande paradoxo, né? É um oportunismo da extrema-direita, dos evangélicos, que basicamente cooptou e utilizou e explorou a ingenuidade dessas pessoas. Es una gran paradoja que justamente la gente pobre, la clase más baja, que fue la que se benefició de las políticas sociales del PT y de Lula, sea exactamente esas mismas personas las que apoyan a Bolsonaro, que obviamente ahora con las políticas de criminalización de la clase baja, etcétera, va a sufrir mucho más. Y claramente de alguna manera se han aprovechado de ellos la Iglesia evangélica y la extrema derecha para captar a el descontento de esa clase baja y aprovecharse de su ingenuidad. Antes da gente começar só de ver isso aqui, só para dizer por que eles vão sofrer mais. Porque o Bolsonaro representa toda uma política neoliberal de privatização, de corte absurdo de verbas para a educação pública, de saúde pública, corte do salário mínimo, enfim, é absolutamente um desastre para os pobres, né? Então, nesse sentido, quer dizer, não é só a questão da criminalização da pobreza, né? Quer dizer, tirar a oportunidade de futuro, enfim, de uma ascensão social que o governo de esquerda estava construindo, né? Que construiu, digamos, nos últimos 13 anos. Y porque van a sufrir mucho más las clases pobres ahora con Bolsonaro, no es únicamente por esa criminalización, sino también porque Bolsonaro representa toda una serie de políticas neoliberales que vienen desde todos los cortes de educación y sanidad públicas hasta privatizaciones, y que es un desastre para los pobres porque les quita la oportunidad de ascenso social que la izquierda sí les estaba proporcionando. Okay. Então, esse aqui é sobre a Justiça da Infância e Juventude, sobre menores infratores, é fragmento do juízo. Esto que vamos a ver es un fragmento de su película Juicio, que es sobre los jóvenes y los niños infractores.
Não falei pra vocês? Vocês estão na cadeia, vambora. Tá vendo pra audiência, vambora. Quero saber se é verdade que no dia 21 de janeiro de 2006, 23h30, na Avenida Atlântica, próxima ao Hotel Otton, o turista austríaco Orhan Streck, que estava acompanhado do amigo Osman fazendo compras na feira hippie localizada no Calçadão, foi atacado por 4 pessoas, 2 homens e as senhoras. Não. Que os ameaçaram com uma faca portada por um dos meliantes, um homem alto, exigindo-lhe que entregasse a máquina fotográfica, o que foi feito. Ato contínuo, os 4 empreenderam fuga, sendo perseguidos pela vítima, que acionou os policiais militares, prendendo as 2 adolescentes. As senhoras teriam agido consciente e voluntariamente, com o dolo próprio da espécie, em concurso com outros 2 elementos não identificados, subtraindo para si o bem do turista, mediante a grave ameaça representada pelo emprego de faca, da forma descrita, consumando o delito de roubo duplamente qualificado pelo emprego de arma e em concurso. Verdade ou não é verdade? Faca nós não tava, não. Mas só que nós tínhamos pegado a máquina e tinha devolvido. Pra quem? Pro gringo. Pra quem? Pro gringo. Pro gringo. Devolveram a máquina pro gringo? Devolvemos direitinho. E pegaram a máquina do gringo por quê? Porque eu tenho filho, a vida tá difícil. Porque meu filho tava sem leite e eu não tinha dinheiro pra comprar. Não tem justificativa. Roubar os outros, pegar o que não é de vocês, não tem justificativa nem por filho, nem porque tá sem serviço. Tá sem serviço, vai procurar. Porque vocês são ladras? Não. Vocês são ladras? São ou não são? Pois fizeram coisa de ladra. Porque quem fica roubando os outros é ladra. Agora, quem eram os outros 2 malandros? Namorados? Não tava com nós, não. Vocês estão querendo proteger alguém. Quem tava com vocês? Ninguém. Não tinha ninguém com nós, não. E quem tava com a faca? Eu não tava com faca. Não tinha ninguém com faca. Quer dizer, vocês chegaram, senhor gringo, me deem a máquina fotográfica, por favor, por gentileza. E ele deu? Não, ele veio falando que eu tava com faca, mas chegando lá na delegacia, me revistaram, não tava com faca, não. Não, eu quero saber como é que vocês fizeram pra ele entregar a máquina para vocês. Nós só puxamos e corremos. Puxaram e correram. Que puxaram a câmera do turista e negam que tenham utilizado qualquer faca. Medida sugerida, doutora? Teria que dar uma semi-liberdade porque cometido um grave ameaça. Ele fala da faca no depoimento dele. Porque, na verdade, não foi um roubo, foi um furto, né? Mas não tava com faca, não. Não, ele fala da faca. Foi um furto que elas dizem que foi um furto. Olha o depoimento. Agora o turista diz que foi um roubo. Olha o depoimento do turista do policial. Não tava com faca, não. É porque ele não vai mais vir aqui, ele já deve ter ido embora. Isso sempre acontece. Não é a primeira passagem delas. Agora, que papel, hein? As 2 com filhos. É esse o exemplo que vocês querem dar para os filhos de vocês? Que vocês metem os outros? Vocês não têm vergonha, não? Que eu passei, jamais eu quero que meu filho passe. Não quer que seu filho passe, mas seu filho tá sem você agora. Agora, eu quero que antes de vocês fazerem as besteiras, aí vocês parem pra pensar no filhinho de vocês. Parem pra pensar no exemplo que vocês estão dando pra eles. Porque isso não é exemplo de mãe. A rigor da palavra, vocês não têm nem idade pra ser mãe. Agora, arrumaram, segura o pepino. Segura porque é com vocês mesmo. Agora, pensa antes que a imagem que essa criança vai ter da mãe deles. E eu só observo isso, que no CRIAM, assim como no CRIAM, como na Santos Dumont, quer dizer, não existem instalações adequadas para, quer dizer, que elas fiquem com as filhas delas. Quer dizer, então vai ser impossível. Não vai ser impossível porque quem tem que tratar disso não é o Poder Judiciário. Quem tem que tratar disso é o Poder Executivo, dar as condições adequadas. O que eu aqui como Poder Judiciário não posso deixar de fazer é aplicar as medidas que têm que ser aplicadas de acordo com a gravidade dos atos infracionais praticados. Se tem ou se não tem a estrutura adequada, não é um problema em si do Judiciário, doutor. Caso elas sejam encaminhadas para o CRIAM, serão violados não só os direitos delas de terem os filhos em sua companhia,
como direito até dos filhos que são crianças de estarem em companhia de suas mães. Quer dizer, vai estar se penalizando elas e também os filhos delas, né? Isso, mas acontece que eu tenho que ver, doutor, também, e o direito do turista, de não ser importunado, esse tipo de coisa também tem que ser vista. Assim como tem que ser vista também a necessidade de reeducação de ambas, para que não voltem a cometer o mesmo delito. E ambas já passaram por uma liberdade assistida anterior e nem por isso deixaram de novamente, em tese, roubar. Dispensadas, boa tarde. Próximo. Boazinha ela, né? Bom. Que parece buenecita la juez. Enfim, muita coisa para dizer sobre essa cena, mas eu acho que nem precisa, né? Ela fala por si só. Que en fin, que no hay mucho que decir en esta escena que habla por sí sola. Sim. Então a gente abre. Eu, na verdade, queria mostrar outro fragmento do Futuro Junho, mas eu acho que a gente pode abrir, não é melhor?